Com a queda do Bolsonaro e sua iminente prisão em 2023, ou seu exílio, né? Porque o único jeito dele não ser preso é se ele fugir do país, fica uma lacuna no Brasil, que é quem vai liderar toda essa horda de fascistas que foi alimentada por muitos anos pela própria grande mídia e que encontrou um líder em 2018 que era o Bolsonaro. Agora esses fascistas ficaram sem líderes. E começou uma briga, já começou antes do que eu previa, para ver quem vai ser o novo líder dessa horda. A Carla Zambelli, eu falei isso antes da eleição. Eu lembro de eu falar disso na quinta-feira, no final de um dos vídeos que foi publicado na quinta-feira à noite, antes da eleição. Falei, olha, tem uma deputada que teve mais ou menos o número de votos do filho do Bolsonaro. Essa deputada, ela já tá vendo lá na frente que se o Bolsonaro perder a eleição, vai ficar uma lacuna pro líder, que o Bolsonaro vai acabar preso e os filhos dele vão ser muito atingidos politicamente por isso. Muito mesmo. O sobrenome Bolsonaro vai começar a se tornar tóxico, porque o Bolsonaro não sendo mais presidente, o Brasil melhorando pouco a pouco, o Bolsonaro sendo preso, vai ficar bem ruim. Então alguém que não tem nome Bolsonaro vai ter que liderar essa horda, que não vai demorar muito para aparecer alguém e falar, hey, gente, eu sou seu líder aqui, ó. Essa deputada não quer que o Bolsonaro ganhe a eleição. Eu lembro que eu até falei no dia, eu não imaginava o que estava para acontecer. Eu falei, olha, ela tá fazendo campanha, tudo, mas dentro, assim, ela não quer que ganhe. Pô, não foi ela que... Passaram menos de 48 horas eu publicar o vídeo. Carla Zambelli aparece com uma arma, correndo atrás da rua, dando tiro para cima, a segurança dela é preso. Ela vai, pronto, ela deu ali a bala de prata no Bolsonaro. Se tinha alguma dúvida, que a gente não sabia a diferença que seria, mas hoje a gente sabe que foi 1,8 percentuais que o Lula ganhou. Se tinha alguma margem ali para o Bolsonaro ganhar, a Carla Zambelli garantiu que não tivesse mais. Essa mesma deputada teve as redes sociais bloqueadas, o que para ela foi péssimo. Ela tentou liderar essas manifestações terroristas. Ela foi a primeira parlamentar a ficar falando, a primeira bolsonarista assim, influenciadora, com muitos seguidores, a ficar falando, vamos lá pra estrada, é isso. Teve as redes sociais deletadas e fugiu para os Estados Unidos. Pois bem, o bolsonarismo apontou, opa, peraí, essa aí é a traidora. Ela, um dia antes da eleição, ela fez aquilo que tirou muito voto do Bolsonaro e deu muito voto ao Lula. E aí depois ela incentivou os protestos. Na hora que a coisa ficou ruim, ela foi a primeira a fugir. A primeira a fugir? Ah, não. A Carla Zambelli está nesse momento sendo cancelada em todos os grupos bolsonaristas que eu tô vendo, mas cancelada mesmo. No momento em que se anunciou que ela estava indo para os Estados Unidos, tinha ainda dúvida, porque muita gente a viu no aeroporto, muita gente a viu no voo, mas aquilo, ela estava voando, não dava para saber, tudo mais, sem internet no avião, são 9, 10 horas de voo. Ok, naqueles momentos, os grupos bolsonaristas estavam dizendo que a Carla Zambelli tinha informações sobre a fraude nas urnas nos Estados Unidos, e que ela estava indo para lá para provar a fraude. Isso é muito imbecil. Aí isso começou a falar, aí alguns falaram, não, mas os Estados Unidos hoje estão com o Lula, o Joe Biden é comunista, eles são comunistas dos Estados Unidos. E aí alguns ainda falavam, não, mas ela tá pegando com o pessoal do Trump, do Steve Bannon, e aí falavam lá os nomes dos bolsonaristas, Carla Zambelli sabe de tudo, temos que confiar na Carla, tudo mais. Vamos lembrar, ela foi muito bem votada. Ela não tem o sobrenome Bolsonaro e ela teve uma votação similar à do Eduardo Bolsonaro. Então, muito. Se o nome dela fosse Carla Bolsonaro, ela tinha o triplo de votos do que ela teve. E se o Eduardo Bolsonaro fosse Eduardo Zambelli, o Eduardo Bolsonaro não estava nem sequer eleito. Esse é o nível que está aqui. As coisas estão hoje, segundo as urnas. Não é achismo meu, não. As urnas mostraram isso. Tá. A Carla Zambelli estava sendo defendida até o momento em que se confirmou que ela estava nos Estados Unidos. Aí entram duas coisas. Não sei se é o gabinete do ódio já preparando o descarte dela, ou se é o fato de que os bloqueios cessaram. Os bloqueios nas estradas, até aquele momento, ainda tinham mais de 150 estradas bloqueadas. Porém, a Polícia Rodoviária Federal, muito pressionada pelo STF, e as polícias militares principalmente, começaram a fazer o trabalho que estavam se recusando a fazer. E começaram a abrir as estradas, se pacificamente, algumas, outras na base da bomba, não importa, mas começaram a abrir. Quando pararam os bloqueios, aí, peraí, deu errado, perdemos a eleição, ficamos 3, 4 dias debaixo de sol e chuva pra nada, todos aqui com possibilidade de irmos pra cadeia, sermos investigados, um monte de gente levou multa milionária e deu errado. Tem que achar um culpado. Foi eleita
Carla Zambelli é a grande culpada de tudo o que há de ruim no Brasil, segundo os bolsonaristas hoje. Então, a Carla Zambelli passou a ser odiada nos grupos, mas vários grupos falando, a Carla é uma covarde, frouxa, Carla infiltrada. Aí algumas pessoas de esquerda, eles começaram a subir uma hashtag no Twitter. Eu vou falar isso, no Twitter não muda muito na visão dos bolsonaristas, mas qualquer coisa que jogue mais fogueira na gasolina, eu apoio. Que era obrigado Carla infiltrada. E começaram... O problema é que as pessoas de esquerda não estavam entendendo. Então não estava subindo muito, que tinha que explicar para a gente, chama a Carla de infiltrada, porque aí os bolsonaristas ficam bravos com ela, vão jogar mais gasolina na fogueira. Pois bem, começaram, e muito bolsonarista começou a entrar, primeiro xingando, mas depois assim, não era aquele xingamento de alguém que discorda, é o xingamento de alguém que lida com a verdade, vê a verdade na sua frente e fica agressivo, só isso. Mas ninguém tava ali falando não, ou defendendo a Carla, tava apenas xingando quem comentava aquilo. Xingando o pessoal da esquerda por xingar. Aí eu comecei a perceber, peraí, o apoio a Carla já tava minguando no Twitter. Aí chegaram os grupos do WhatsApp agora e tá cancelada total. A Carla tava pensando exatamente nisso. Abre uma lacuna, eu vou liderar esses protestos, os protestos têm que dar errado. Se derem certo, fica o Bolsonaro, né? Os protestos dando errado, mas eu vou ser líder, eu vou mostrar aqui. Se qualquer coisa, eu fujo do Brasil, fico como era o Zé Trovão, Alan dos Santos, Weintraub, Sérgio Moro, falo, não, gente, eu tô aqui exilada porque não posso, tudo mais, volto pro Brasil, sou deputado e vou liderar a oposição do Congresso Nacional. Deu ruim. Primeiro tem uma investigação criminal contra ela, ela pode ter o mandado de prisão expedido a qualquer momento, porque ela estava armada, correndo com a arma atrás de uma pessoa num dia que não se podia estar com arma. Depois ela admitiu, ela não precisa nem o procurador eleitoral e nem o procurador do Ministério Público Federal e nem no caso do inquérito da fake news, alguém do STF, da Polícia Federal, achar as provas contra ela, porque ela produziu provas contra si mesma. Porque ela vai lá e dá uma entrevista e fala que ela sabe que não podia, mas que ordem ilegal não se cumpre. Pronto. Só que a ordem não é ilegal, tá na lei. E se é resolução do TSE, resolução vale como lei. Você não pode. Tem uma resolução que pode. É igual, olha, tem uma resolução da Anvisa que diz que não se pode consumir certas substâncias, não se pode vender nem certas substâncias. Cocaína, maconha, vai lá, o cara vendendo cocaína no meio da rua falando, não. É que a resolução da Anvisa não é lei, é só resolução. Vale como lei, a resolução é o que regulamenta uma lei. Então tem a lei e a lei é regulamentada pela resolução tal. A resolução tal do Tribunal Superior Eleitoral, não é de qualquer órgão, é do Tribunal Superior Eleitoral, referendada em plenário pelos 7 ministros, diz que não pode andar armada por conta disso, e está até embasada. Se alguém for imbecil e quiser uma justificativa, está embasada na decisão. Vai lá ela e fala, não vale porque a ordem ilegal não se cumpre. A ordem não é ilegal, vai ser presa por isso. Vai responder criminalmente, ser condenada e presa. E tem muito advogado eleitoral já estudando. Isso é uma coisa que eu falo, pena que eu, Thiago, não pude ser candidato, porque eu já estaria com uma junta de advogados. Uma junta de advogados eleitorais. Estuda aí pra caçar a Carla. Vamos caçar a Carla. Tem que ser caçada para os votos dela serem tornados nulos. Isso também vai acontecer, calma, que ela cometeu muito crime eleitoral antes daquilo. Tá. Também a Carla Zambelli vai responder por incentivar os atos golpistas. Os líderes serão todos presos. E ela era uma das maiores incentivadoras. Tá ruim a situação da Carla. Então, essa lacuna continua aberta, porque dificilmente a Carla Zambelli vai conseguir preencher a lacuna que vai deixar o Bolsonaro. Ela queimou a largada. É isso. Queimou a largada. Já viu corrida corrida de 100 metros rasos? Minha esposa, quando ela era jovem, corria, né? A Carla queimou a largada. Alguém queima a largada é desclassificado. Está desclassificada aí a Carla. Aí sobram outros candidatos. O Mourão é quem está tentando se perfilar sem queimar a largada, assim, máximo para ficar com fascismo. Quando começaram as manifestações, a dialética do Mourão, primeira vez que eu uso essa palavra bonita, dialética, a maneira como o Mourão se expressava, o que ele queria dizer com as palavras, era assim, ele estava sendo duro, num nível assim, olha, estou sendo duro contra as manifestações, mas não duro demais para os manifestantes terem raiva de mim. E para os bolsonaristas dizerem, o Mourão está do lado do Lula, não. Estava simplesmente, não se pode ter o direito de vir e tudo mais. E ao mesmo tempo ele estava passando a mão na cabeça dos manifestantes de tal maneira que os bolsonaristas e tudo mais falavam, opa, o Mourão está do nosso lado ainda. Então o Mourão ele está tentando ali sambar para ser
Lembre-se, senador, Mourão, será senador. Para ser lá direto do Senado, não cometeu ainda crime como fez aquela Zambelli explícito, para ser o líder dessa extrema-direita. Ele tá esperando, para não queimar a largada, a lacuna ser preenchida. A lacuna ainda não foi preenchida, o Bolsonaro ainda é presidente. Ele tá calado, ele não se pronuncia, ele chora mais do que não chora, mas ele ainda é o presidente, ele ainda é o líder de toda essa corja. Porém, o que se vê nos grupos, e eu já expliquei aqui num vídeo passado, é que cada vez mais os manifestantes falam não pode pedir pro Bolsonaro, e cada vez mais tem gente pedindo apenas intervenção militar, não intervenção com o Bolsonaro. Intervenção militar, sem o Bolsonaro. Eles querem tira o PT, põe qualquer um, mas não precisa ser o Bolsonaro, não. Então, essa lacuna está sendo aberta pouco a pouco, mas ainda não foi. Então o Mourão está ali esperando. Tem um terceiro candidato. O terceiro candidato é o Zema. O Zema não ajudou o Bolsonaro. O Lula falou no debate de sexta-feira passada na Rede Globo pro Bolsonaro. Nossa, faz só uma semana, mas não parece que já faz um ano. Aquele estresse que a gente estava, eu lembro, o estresse assistindo o debate, parece que faz um ano, né? Mas faz só uma semana. O Lula falou pro Bolsonaro, faz uma semana apenas, por mais que pareça que foi mais, ele falou o seguinte, o Zema não te apoiou em Minas Gerais, tal, você vai perder em Minas Gerais. Aí o Bolsonaro garantiu, eu vou ganhar em Minas Gerais, eu tive apoio, eu me reuni com mais de 400 prefeitos. E aí naquele mesmo dia, na mesma hora, eu peguei o vídeo da reunião e coloquei no meu Twitter. O que mostrava o vídeo da reunião? Dos 400 prefeitos que o Bolsonaro falou, não foram 15 prefeitos. 15 prefeitos. O Zema fez uma campanha para o Bolsonaro sem fazer campanha para o Bolsonaro, tanto que o Lula ganhou em Minas. O Bolsonaro perdeu em Minas Gerais. O Zema não fez campanha nenhuma para o Bolsonaro. Ele chamou meia dúzia de prefeitos que eram totalmente bolsominions. Gente que se não tivesse lá não ia mudar nada, que era já prefeito que é bolsominion, já ia fazer campanha para o Bolsonaro. O Zema não fez o que o Bolsonaro queria, que era, o Globo Repórter denunciou, a compra de votos acontecendo. O Zema não fez aquele tipo de coisa, organizar os prefeitos para que fizessem reuniões com as pessoas do Auxílio Brasil, que é gente que vota no Lula, para que essas pessoas votassem no Bolsonaro. Não foi feito. Nenhum tipo de campanha realmente, quando um governante se engaja na campanha, ele se engaja. Ele faz comício, ele chama o presidente para comício. O Zema e o Bolsonaro apareceram juntos em um comício. Os outros não. O Zema não fez comício sozinho para pedir voto pro Bolsonaro. Olha, eu vou te dar um exemplo. A governadora do Rio Grande do Norte foi até atacada a tiros uma vez. Quando ela foi atacada a tiros, foi depois do primeiro turno. Ela já não tinha mais segundo turno ali, e ela estava fazendo campanha para o Lula. Era um comício do Lula com a governadora, fazendo campanha para o Lula. Então as pessoas que gostam da governadora votaram nela, falaram, vou votar no Lula também. É isso. As pessoas que aprovam o governo dizem, vou votar no Lula também, que ela está apoiando o Lula. O Zema, eleito no primeiro turno, podia ter feito uma mega campanha para o Bolsonaro, não fez. Mas por que o Zema apoiou o Bolsonaro, Thiago? Se ele não ia fazer campanha? Porque ele declarou apoio ao Bolsonaro. Não precisava, mas declarou. Por quê? Porque o Zema ele quer ficar bem com os bolsonaristas. Ó, gente, para qualquer coisa que falarem, eu apoiei o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro falou no debate que eu apoiei. Ele não podia falar que não, né? Ia passar vergonha lá ao vivo. Não podia. Eu apoiei. Quando abre-se a lacuna, temos aí o governador de Minas Gerais, eleito em primeiro turno, um cara que é tão popular quanto era o Aécio Neves, só que um cara que não tem medo de ser fascista. O Aécio Neves também não tinha medo, só que o Aécio Neves, ele estava num momento em que estava ruim para ele, o Brasil estava no seu melhor momento econômico da história. Se tivesse um pouquinho pior, o Aécio ganhava da Dilma, um pouquinho pior. O Aécio ganhava da Dilma, que ele foi quem começou a emular o fascismo no Brasil, ainda estava emulando, não era o fascismo real que é hoje com o bolsonarismo. Então, temos aí alguns fascistas perfilados. O Mourão sabe que quanto antes essa lacuna se abrir, melhor para ele, que ele ainda é o vice-presidente. Então o Mourão, ele quer que o Bolsonaro caia o quanto antes. O Mourão adorou a ideia do Bolsonaro viajar e ele passar a faixa para Lula. Ele adorou. E o Mourão tá tentando que isso aconteça o quanto antes. Então, nós bastidores, o que o Mourão tá querendo é o seguinte, é que o TSE, o STF vão para cima do Bolsonaro e que ele cometa mais crimes. Que quanto antes a casa cair pro Bolsonaro e ele tiver que fugir, melhor. Quanto antes, porque a partir imagina se o Bolsonaro dia 20 de dezembro fala, gente, tô indo embora do Brasil, não vou passar a faixa pro Lula, tchau. O governo Bolsonaro, de fato, acaba dia 20. São 10 dias a menos, 11 dias a menos dessa desgraça. E se o Bolsonaro for obrigado a fazer isso dia 1 de dezembro? E se ele for obrigado a fazer isso dia 20 de novembro? Pelas circunstâncias. É isso que o Mourão tá querendo. Quanto antes vá o Bolsonaro, mais protagonismo terá o Mourão por alguns poucos dias como presidente para tentar preencher essa lacuna. Agora é o seguinte, ó, saiu
Os ratos estão brigando agora porque saiu a ratazana maior, tá para sair. Então já tem todos aí querendo tomar o trono da ratazana maior. É isso que tá acontecendo nesse exato momento. Nessa briga, a gente torce para quem? Pra briga. Eu, Thiago, eu torço pra briga, né? Nessa fogueira eu taco gasolina. Por quê? Porque quanto mais eles brigarem, mais fraco será o líder que será produzido. E isso é na história. Na história de, pega aí, últimos 100 anos, líderes pode ser até tanto de esquerda como de direita. Quando um líder sai e abre uma lacuna, quanto mais a briga por essa lacuna, pior para o líder que vem depois. Mais fraco ele é e menos capital político ele consegue herdar do líder anterior. É isso que a gente quer, que o próximo líder fascista que venha, seja homem, mulher, seja quem for, tenha um capital político o menor possível e que venha com o que o antibolsonarismo colhe nesse novo líder. Que é isso que esse novo líder vai querer tentar. Pegar o voto de todos os fascistas, mas sem colar em si o antibolsonarismo. Porque eles sabem que o Bolsonaro perdeu pelo antibolsonarismo. Se não houvesse um antibolsonarismo tão forte, o Bolsonaro teria ganho a eleição do Lula. É isso. Então, a ver aí os próximos passos. Estaremos aqui jogando mais gasolina na fogueira. Falou!